E aí, sou Abner Santana. Hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência na minha maratona de Sorocaba, uma prova muito boa. E já começando com spoiler, peguei aí terceiro geral, correndo 1h11:22, fazendo meu RP. Depois eu vou contar algo engraçado sobre esse RP. Tá aqui a medalha, uma medalha bem bonita que gira aqui a parte de dentro e aí atrás aqui está o tempo. Vou aproximar aqui mais para vocês verem, bem legal. Gostei muito de como a prova foi organizada, de como estavam as coisas, mas existem alguns pontos que dá para melhorar, que eu vou passar para a organização. Espero que eles ouçam isso para melhorar ainda mais na próxima edição. Eu vou começar falando um pouco sobre como foi meu pré-treino e como a gente está num hotel, nem sempre você vai conseguir tomar um café da manhã. Graças a Deus, estava a grande maioria dos corredores que ia participar da prova nesse hotel, por conta do custo dele. Então, o hotel adiantou o café da manhã, adiantou o horário. Com isso, a gente conseguiu tomar um café da manhã lá. Então, aí eu tomei um café, comi 2 fatias de pão com 2 colheres de doce de leite. Doce de leite eu comprei no mercadinho lá. A estratégia que eu utilizei para o café da manhã. E como eu já mencionei sobre essa questão de atletas mais rápidos usar menos géis de carboidrato, lá naquele vídeo de depressão do glicogênio, então o meu pré-treino é muito importante, ele é fundamental para mim ter um bom desempenho. E também para você que corre lento, é muito importante você ter um pré-treino carregado de carboidrato e também com uma quantidade legal de proteína. O doce de leite tem bastante proteína. Isso é uma estratégia que o meu nutricionista me passou, tá? Não é algo que saiu da minha cabeça. Então tem parâmetros de um nutricionista. Isso é muito importante, mas você precisa treinar isso, como eu já mencionei no vídeo do glicogênio, você precisa ter essa rotina de alimentação para que você saiba que isso funciona, que não vai te dar um problema, você não vai ter um piriri, não vai se ferrar durante a prova, porque isso é muito importante também. Então você tem que treinar isso antes, tem que fazer nos seus treinos, beleza? Então esse foi o meu pré-treino, bem simples o negócio, e eu fui só com um gel para essa prova. Depois eu vou falar onde eu tomei esse gel. Mas, então, fiz um aquecimento bem tranquilo também. Aqueci com a minha amiga, eu fiz 1 quilômetro e pouco, depois fiz algumas acelerações, bem tranquilas acelerações. Acho que eu fiz umas 3 acelerações só de 100 metros. Coisa simples. Só para manter o corpo aquecido, ver como o corpo estava se sentindo, como ia ser a coisa, e fui para o pórtico. Só que ontem eu acordei literalmente com o pé direito, vamos dizer assim. Eu estava muito animado para a prova, estava muito animado para correr, estava convicto, estava confiante e com muita coragem de correr. Então isso é algo muito bom, mas nem sempre a gente vai contar com isso, porque nem sempre você está tão motivado assim. Mas ontem eu estava bem motivado, bem feliz e realmente queria ir para a prova para bagunçar. Então não foi uma prova inteligente da minha parte, tá? Vou contar por quê. Então, muitas vezes eu sou um bom professor e um péssimo aluno. Então, normalmente faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Porque nessa prova eu fiz uma largada completamente ruim. Foi ruim. É porque eu me conheço muito bem e sei que eu aguento fazer essas loucuras, mas tem um lado positivo também de ter saído muito forte. Quando a gente está competindo, não tem muita estratégia, sabe? Parece que a gente joga a estratégia no lixo. Então precisa ter esse cuidado. E se eu tivesse feito uma prova mais progressiva ou mais estável, provavelmente teria feito uma prova mais tranquila. Mas como eu não tinha noção se eu ia sustentar ritmo, que ritmo eu ia sair, que ritmo eu ia colocar, então eu saí desbestado, igual um louco. Uma prova kamikaze mesmo. Então, isso é muito forte. Os 3 primeiros quilômetros eu corri abaixo de 3,5 praticamente, de média. Por quê? Começou o primeiro quilômetro para 3 de média, depois 3,4 mais ou menos, alguma coisa assim, e depois ainda continuou 3,5. E eu olhando para o relógio falando o que está acontecendo aqui. Só que nesses 3 primeiros quilômetros, muita coisa estava acontecendo. É tão engraçado, tanta coisa que acontece na frente da corrida que vocês nem imaginam. Lá no mundinho de vocês é tudo maravilhoso, tá todo mundo correndo de boa, tudo felizão, mas lá na frente a gente está mesmo se degladiando, um querendo cortar a cabeça do outro, tem hora. Então, praticamente 3 corredores quebraram com 3 quilômetros, e um dele muito experiente, o que eu achei muito estranho, que é o Fredson da Costa. Se você nunca ouviu falar desse nome, vou deixar a foto dele aqui para você conhecer esse cara, mas ele é múltiplas vezes campeão do desafio lá da Disney, de fazer aquele desafio maluco de correr 5, 10, 21 e a maratona na mesma semana, na mesma sequência de dias, já ganhou diversas vezes outras provas, é um corredor muito experiente, tem uma técnica boa de corrida, ele realmente é um corredor profissional, que já viveu plenamente da corrida, e ele era uma das pessoas convidadas para estar lá na prova. E ele saiu muito forte, ele ditou o ritmo no começo da prova, ele fez aquilo. E ele não aguentou. Com 4 quilômetros, ele já estava esgoelado e falou: tchau e benção, pode ir, meninada, vão embora. Então ele quebrou com 4 quilômetros, praticamente. Ele já teve que fazer um outro ritmo, teve que fazer outra estratégia. Só que isso é muito ruim para a nossa cabeça. Se você sai muito forte, você mesmo que corre normal aí, que é um terráqueo, você vai pagar muito preço, porque você ainda tem mais muitos quilômetros pela frente e a sua cabeça já está te sabotando. Você já falou: ei, quebrei, agora vou ter que colocar outro ritmo, vou ter que ajustar as coisas. Então isso é muito ruim. E isso estava martelando na minha cabeça. O Abner estava falando com ele mesmo,
cara, você está fazendo algo errado, você sabe que você está muito forte, você não tem noção de quanto tempo você vai aguentar esse ritmo, até onde você vai aguentar esse ritmo, se você quebrar, você vai se arrastejar, Abner. E eu estava falando isso para mim, e tentando ajustar o ritmo, tentando sair. Mas quando você está competindo, e como eu já estava entre os 3 primeiros da prova, eu sempre fiquei lá no meio, fiquei lá junto com os caras, sempre tentando manter minha posição. Só que isso é ruim, porque eu estou indo no ritmo de quem está ditando a prova. Só que, nesse momento, você também tem que ter uma certa coragem. Como eu estava muito empolgado por dia, estava muito confiante das minhas loucuras, continuei insistindo até quebrar outra pessoa. Então foi quebrando um, quebrou outro, e aí continuamos. E fomos indo, fomos indo. Só que o legal dessa prova foi que eu encontrei um cara que é daqui da minha região, de Mirassol, uma cidadezinha pertinho aqui de Rio Preto, que é o Ademir. Eu nunca corri com ele numa prova, porque normalmente a gente corre provas bem diferentes, ele corre normalmente provas mais curtas, e foi engraçado que tanto ele como o cara que ganhou a prova, que foi o primeiro colocado, fizeram uma estratégia completamente diferente. Eles fizeram uma prova progressiva, começaram leve, começaram confortável, e quando era mais ou menos lá no quilômetro 8 e 9, eles já nos alcançaram. Então aí eu já comecei a conversar com o Ademir, já comecei a montar uma estratégia, já perguntei qual era o objetivo dele para aquela prova, e era o mesmo do que eu, correr 3:30, mas a gente não estava correndo 3:30 porcaria nenhuma, ainda estava 3:20 de média, ainda lá no quilômetro 8, 9, estava muito rápido, e o cara que ganhou a prova aí, que correu 1:10, ele foi embora, porque ele começou progressivo, na hora que ele chegou lá no quilômetro 8 ele estava muito bem, ele já tem essas marcas, já correu diversas vezes nesse ritmo, ele continuou e foi embora e deu tchau para todo mundo e correu sozinho. Então ele liderou a prova, abriu uma boa distância, ficou mais ou menos uns 800 metros da gente e foi mantendo isso e foi indo embora. E além disso, ainda estava, então, eu, o Ademir e o Igor, que é um outro corredor que eu conheci ali também durante a prova. É tão engraçado, cara, que a gente está correndo nesse ritmo frenético, mas ainda a gente está conversando, eu perguntei o nome de todos eles, perguntei o nome desse cara aí, que é o Igor, que ficou em quarto lugar. Então a gente foi conversando durante todo o tempo, tá? Então, pode parecer que a gente está correndo nesse ritmo alucinante, mas não é alucinante para a gente, é um ritmo de limiar. Então, a gente consegue conversar, consegue dialogar, botar estratégia. Então, foi muito legal porque eu e o Ademir foi se ajudando. A gente foi conversando, falamos muito de Deus, muito sobre o nosso treinamento, coisa de maluco, mano. A gente conversou muito, mas muito mesmo. E isso foi legal, porque a gente foi alinhando as ideias, a estratégia, o que a gente ia fazer, e com isso a gente ganhou mais uma posição também. A gente passou, então, para segundo e terceiro lugar. E porque a gente chegou junto, depois eu vou contar isso, mas é muito engraçado. Então a gente foi sempre se ajudando, nos postos de hidratação um puxava, o outro revezava para fazer o alinhamento, nos retornos a gente trabalhava o retorno um por dentro, um por fora, foi fazendo tudo isso de forma bem ajustada, um trabalhando com o outro, bolando a estratégia, falando, ó, aqui tá contra o vento, aqui tá a favor do vento, vamos forçar aqui. E no final, cara, é interessante. Então a gente foi mantendo esse ritmo muito forte. A gente fechou os 10 quilômetros para 32 alto, muito rápido, cara. Tava muito rápido, tava 3:21 ainda de média nos 10 quilômetros. Então a coisa foi dando uma desacelerada, porque foi ficando difícil. Mas a volta da prova, ela é muito boa, porque a gente pegou bastante árvore, é bem arborizada essa prova, é bem tranquila e o vento também estava a favor. Então o vento estava na bunda, então vai com Deus. E foi muito legal. A gente foi indo, foi progredindo, uma prova muito boa. Eu tomei apenas um gel, lá no quilômetro 9, mais ou menos, foi a única coisa que eu tomei, e fui tomando água e também peguei um isotônico, que entregaram de saquinho, que para mim é melhor, que aí não tem nada contaminado, na minha opinião. Tomei e fui embora. Isso lá no quilômetro 16. No quilômetro 17 e 18, e também no 19, a gente estava meio na merda. Tanto eu quanto ele já falamos assim, cara, não tenho mais perna, tá difícil de tal ritmo. Foi tanto que a gente foi encaixando um 3:30 e negativando no final do KM. Então a gente foi meio que fazendo um fartlequezinho, tá? Então a gente mantinha um ritmo mais confortável, recuperava o cardio e no final a gente dava uma acelerada. Porque é a forma mais correta também de manter um bom ritmo. Porque você vai trabalhando uma mecânica mais solta, recupera seu cardio e no final você dá uma acelerada para ainda manter uma boa mecânica. Foi isso que foi acontecendo. E no final da prova tem um lugar que a gente pega um pouco de terra, também pega uma subida que a gente vai entrar, tipo num viaduto, que tem uma voltinha, mas depois a gente vai descer também. Então tem que ser inteligente naquele momento, usar a subida de forma correta, não fazer muita força, e na descida aproveitar a descida e socar a bota. Lá na prova a gente desce e já começa a fazer o retorno e já começa a ver o pórtico, é mais 1 quilômetro até chegar ao pórtico, então você vai descendo com tudo e já vai acelerando. O último quilômetro a gente correu para 3:10, algo que eu também não sei como, mas corremos. E foi muito legal, porque tem a galera toda, o povo gritando, e você vai ganhando esse ânimo, e foi indo. A gente chegou junto, porque é uma prova que não vale dinheiro, pô. Se valesse dinheiro, provavelmente um ia matar o outro ali no final. Mas como não vale nada essa prova, e já vou deixar esse adendo aí, pelo amor de Deus, organização, começa a valorizar os atletas. Não que a gente quer viver do dinheiro da premiação, mas isso ajuda muito o custo da viagem, ajuda muito o custo da prova. É uma prova que eu gastei muito dinheiro para correr, porque é longe de casa, tem a viagem, tem a alimentação, tem o hotel.
Então, isso é por conta do meu prazer, da minha vontade de correr. Mas se tivesse uma premiação, se tivesse algo que ajudasse a pagar um pouco o custo, seria muito benéfico, seria muito bom. E é algo que eu acho que os corredores têm que falar mais, têm que cobrar mesmo as organizações, porque parece que vai normalizando isso e ninguém está nem aí para premiação. O troféu é lindo, o troféu é bonito, mas eu vou comer o troféu? Eu vou pagar as contas com o troféu? Não vou. Então, é um aviso só para pensar mais no atleta, pensar mais no atleta de elite, que ele é o atrativo também da prova. As pessoas querem me ver, as pessoas querem falar comigo, e eu também já vou falar sobre isso. Foi muito legal, acho que eu encontrei umas 10 pessoas diferentes aí, mais ou menos, tanto no hotel como na prova, a gente tirou várias fotos, me marca aí nas fotos, pode comentar, pode publicar, que eu também vou comentar aí nos seus posts, falar com vocês, quero conhecer vocês, porque eu conheço a fisionomia, mas não consigo ligar um nome com a pessoa no canal. Então é difícil às vezes para mim, porque é muita gente, não consigo mesmo. Mas fico muito feliz porque as pessoas torcem. Teve o Márcio lá de Sorocaba, vou comentar aí sobre você. Muito feliz pela sua disponibilidade, pela sua ajuda, me ajudou muito explicando os lugares da cidade, explicando os lugares para ir comer, lugares bons, foi muito útil. Também se dispôs a me hospedar, um cara muito amigo, fiquei muito feliz. E saiba que você sempre pode contar comigo aqui, estou deixando publicamente aberto isso. Porque isso é muito bom, cara, ter amigos assim. E isso é algo que eu tenho ganhado muito com o canal. E eu fico muito feliz com todas as amizades que eu fui criando aqui. Não só com as pessoas que eu encontrei lá em Sorocaba. Todos vocês são muito importantes na minha vida já. Isso é muito bom. Então, esse tipo de noção que a organização precisa criar. E eu preciso cobrar, e vocês também precisam cobrar isso. Cobrem das organizações. Porque esse é o nosso universo. A gente precisa cuidar dele se a gente quer mudança. A gente precisa cobrar, tá? Então, é muito gratificante tudo o que aconteceu. E como vocês podem perceber, uma prova que está completamente errada. Então vamos usar a estratégia aí do Ademir, do primeiro colocado, que é uma estratégia melhor, que funciona. Começar a prova progressiva, começar a prova tranquila, ir acelerando, encaixar o ritmo que você quer fazer e depois ir negativando. Lógico que isso também demanda muita confiança e saber o que você consegue fazer e ter a certeza que você vai conseguir fazer isso. Então isso é meio que uma falta de confiança em si mesmo, tá? Esse é o meu erro lá inicialmente, porque eu não estava confiante que eu ia conseguir colocar esse ritmo durante toda a prova. Então eu fui jogando com a sorte, fui jogando com a vontade de Deus e com a permissão de Deus de conseguir sustentar aquele ritmo até o final. Foi isso que aconteceu. E já esses caras não, eles usaram a estratégia correta, começa devagar, aquece seu corpo e aí vai acelerando e vai mantendo o ritmo e negativa no final, que é a coisa adequada, coisa correta. Então não errem nisso, façam isso corretamente. Uma coisa negativa da organização aí é que os postos de hidratação eram muito curtos, tinham poucos tambores de água lá, dos copinhos de água, e poucas pessoas para entregar. Se com a gente que estava lá em 4, num grupo, já começou a ficar esquisito no começo da prova, ficou difícil de pegar água, imagina quando passavam os grupos grandes, com as pessoas mais lentas. Então é algo que pode ser melhorado e também distribuir dos dois lados da via, principalmente em grupos, porque fica mais fácil, porque não tem como enfileirar um grupo grande. Então se você colocar os tambores dos dois lados, vai ficar mais fácil de distribuir, mais fácil das pessoas pegar, e é melhor, tá bom? Então essa é uma dica aí para vocês. Do restante, a prova estava bem sinalizada. Ah, aconteceu um caso bem interessante. Ela estava bem sinalizada, mas um dos voluntários lá que está organizando a prova, né, que está trabalhando lá na prova, ele fez um ônibus passar na nossa frente. Isso no quilômetro 4. Passou um ônibus na nossa frente. E a gente teve que desviar do ônibus, pela traseira do ônibus, assim. E, cara, isso quebrou muito o ritmo. Quilômetro 4, muito rápido, passa um ônibus do nada, porque a mulher não conseguiu ver a gente e mandou o ônibus passar na via que estava fechada. E com isso, quebrou o ritmo. Cara, foi uma loucura. Ainda bem que não aconteceu nada de acidente, nada grave, mas é algo que as pessoas precisam ter mais atenção. Então, se ela tivesse visto a gente chegando na via, ela não teria liberado. Não sei como ela não viu, porque ainda a gente estava num grupo de 5 pessoas ali no começo. Então, dava para ver que estava chegando a gente. Cara, enfim, então é esse tipo de coisa. Mas no restante, a prova bem organizada, bem sinalizada, os retornos. A prova tem um retorno muito bom lá no quilômetro 10, quando você vai voltar, assim, lá perto do quilômetro 10. É um retorno bem largo. Nunca vi uma prova assim, com esse retorno em vias públicas, muito bem feito, muito legal. Fácil de fazer o retorno para quem está rápido, né? Principalmente é muito importante esse tipo de retorno. As outras partes de sinalização, que a gente ia entrar em lugares diferentes, estava bem sinalizados, tinham pessoas apontando a direção, que é muito importante também. E do mais, a prova muito bem organizada, a premiação foi rápida para entregar o troféu, não enrolou, e isso é muito importante. Então, uma prova muito boa, agradeço realmente a Deus por tudo que aconteceu, pelas pessoas que estavam ali comigo, pelas experiências que eu tive, foi muito legal, foi muito grativante, é uma coisa que vai ficar na minha memória, gostei muito da cidade, muito provavelmente vou voltar mais vezes, é um lugar muito bom para correr, muito gostoso, o clima estava perfeito naquele dia, 16 graus, pouquíssimo vento, então Deus foi muito bom nesse dia, tá? Os erros e acertos são esses. Tome cuidado, não faça o que eu fiz.
faço corretamente. É engraçado que normalmente quando eu venho falar de prova parece que eu só estou fazendo coisa errada, mas tem coisa certa aí pelo caminho. Então você tem que ser confiante, cara. Minha opinião é que você tem confiante. Às vezes a gente tem que arriscar mais do que a gente consegue entregar naquele momento e ter fé. No mesmo tempo que eu estava sendo incrédulo de não saber até onde aguentar esse ritmo, eu estava confiando muito na minha capacidade. Então é uma coisa meio contraditória, mas é isso que acaba acontecendo, tá bom? Então fico muito feliz, é um ano que eu tive bons resultados. Todas as provas que eu fui, peguei geral, peguei quinto na primeira prova, aí que foi uma prova 7K, depois eu fiz o Tri-Rex, peguei segundo geral, depois eu fiz agora há pouco o revezamento aí, algumas semanas atrás, peguei primeiro geral, e agora fiquei aí em terceiro geral também. Ah, por que que o Ademir ficou na minha frente? Porque o tempo líquido dele é bem menor do que o meu, coisa de 10 segundos menor. Por quê? Ele saiu lá do fundo, cara. Ele saiu lá do povão. Então, para ele, foi contado o tempo líquido, porque a gente ficou empatado no tempo, a gente cruzou no mesmo tempo, tá? Na linha de chegada. Para concluir, só finalizar para vocês. Esse RP é apenas um segundo da minha melhor marca. E é engraçado que essa minha melhor marca já tem 3 anos. Então, cara, às vezes eu treino e fico perguntando, cadê o resultado? Cadê o resultado? Cadê o resultado de todo esse treinamento? E agora, nesse momento que eu tô meio relax, não estou tão empenhado, posso dizer isso, não estou tão, sei lá, constante, não estou mantendo um volume tão absurdo quanto normalmente eu faço de 120 quilômetros semanais, não estou tão preocupado em fazer 2 períodos, estou me preocupando mais com a minha recuperação, com o meu sono, com a minha alimentação, estou me preocupando mais em me divertir com a corrida, de estar ao lado de outras pessoas, isso tem sido mais gratificante para mim e mais relaxante. Então acho que isso acabou mudando meu mindset nos últimos meses aí, isso tem me ajudado muito, cara, muito, porque eu nem sonhava que eu ia correr essa 1h11, 3 anos, cara. Fazem 3 anos que eu não bato um RP numa meia. Fazer isso de uma forma meio inusitada, meio espontânea, cara, foi muito bom, foi muito gratificante. Estou muito animado porque vai vir a seguir, provavelmente só em 2025 vou correr outra prova. Vamos relaxar, vamos aproveitar o final do ano e, cara, tem sido muito bom. Muito obrigado a Deus pela sua vida, muito obrigado pela companhia, pelos comentários, pelo suporte, pela motivação e saibam que todos vocês podem contar sempre comigo. Abuse de mim, pode ser que eu demore a responder você, se você me mandar uma mensagem no Instagram, mas eu sempre respondo, pode ter certeza que eu sempre vou responder, porque tem sido muito bom. Já estou quase chorando, vou embora, um abraço, uma excelente semana, bons treinos, e bora viver a corrida, bora dominar esse mundo aí, terráqueo e alienígenas, que a gente vai fazer muita coisa boa ainda. Um abraço e fui!